Jesus, amados, abra a palavra do Senhor no livro de 2 Coríntios, capítulo 3. Nós sairemos daqui hoje para evangelizar. Vou pegar todo mundo de surpresa aqui. Vocês vão comer, vocês vão comer bolo e depois nós vamos todo mundo sair para evangelizar. Amém? Vamos sair. Mas pastor, tem que trabalhar. Não tem problema. Pastor, não sei falar. Não tem problema. Vai sair todo mundo para evangelizar. Pastor, estou vindo visitar a igreja. Vai sair todo mundo para evangelizar. Tudo bem com você? A paz, bom dia. Vamos sair todo mundo para evangelizar, irmãos. A Glaucia vem até arrumadinha. Todo mundo vai sair para evangelizar. Hoje. Hoje todos nós vamos sair para evangelizar. Amém? Irmãos, vamos ler aqui comigo? Segunda carta de Paulo aos Coríntios, aos irmãos que estavam em Coríntios, capítulo 3. Segunda carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 3. Encontraram? Amém? Tá pronta, Eleni, para evangelizar? Estão prontos? Vocês amam ou não a mensagem da cruz? Vamos ler aqui. Porventura começamos outra vez a louvar-nos a nós mesmos? Ou necessitamos, como de alguns, cartas de recomendação para vós, ou de recomendação de vós? Vós sois a nossa carta escrita em nossos corações, conhecida e lida por todos os homens, porque já é manifesto que vós sois a carta de quem, irmãos? Ministradas por nós e escrita não com tinta, mas com o Espírito do Deus vivo, não em tábuas de pedra, mas nas tábuas de carne do coração. E é por isto que é por Cristo que temos tal confiança em Deus. Não que sejamos capazes por nós mesmos de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. O qual nos fez também capazes de ser ministros de um novo testamento, de uma nova aliança, não da letra, mas do Espírito, porque a letra mata e o Espírito, que, irmãos? Vivifica. Então Paulo, ele está aqui, irmãos, comunicando à igreja de Coríntio que Paulo permaneceu, se eu não estiver enganado, acho que foi 3 anos ou um pouco mais, em Coríntio, ensinando, falando de Jesus, pregando sobre Jesus. Todo o tempo que ele permaneceu ali, foi falando do amor de Deus para os coríntios, para as pessoas que moravam naquela região, ao qual se formou esta igreja. Então Paulo pretendia voltar àquele lugar e ele falou assim, olha, eu preciso de alguma maneira receber de vocês uma carta de recomendação para poder ir até vocês, porque vocês são a minha carta, porque estive entre vocês pregando, falando de Jesus, pregando sobre Jesus, então não preciso de carta de recomendação, porque vocês são a minha carta, escrita com o Espírito do Deus vivo. Vós sois carta de quem? De Cristo, como nós lemos. Lida por quem? Por todos os homens. E é aqui, irmãos, que nós vamos entrar na questão do ser verdadeiramente cristão. Porque às vezes nós pensamos que ser cristão, que ir à igreja, que ler a Bíblia já é o suficiente, sendo que quando nós seguimos a Jesus, nós passamos a ser de Jesus seus embaixadores. Passamos a ser de Jesus, como vai dizer, como diz também a palavra do Senhor, nós somos embaixadores, nós somos enviados por Ele, nós representamos alguém. A carta de recomendação, quando ela é feita, é para falar dos atributos. Quando alguém fala assim, olha, eu preciso entrar numa empresa. Antigamente era assim. E da empresa que ela saiu, ela precisava de uma carta do quê? De recomendação. Quem lembra desse tempo? Vocês estão velhos, hein? Ou seja, precisava-se de uma carta de recomendação, né? Junto com o currículo da pessoa, falando ali dos atributos dela, para que aquela empresa pudesse avaliar aquela pessoa e falar, não, poxa, eu tenho ótimas o quê? Recomendações daquela pessoa, né? Para poder agregar aqui a empresa, né? E quem não tinha uma carta de recomendação dificilmente conseguia entrar numa empresa. E da mesma maneira, Paulo, Saulo na época, quando ele deu início à perseguição à igreja, ele procurou o Sinédrio, procurou os escribas e pediu, olha, dar-me carta do quê? De recomendação, está lá em Atos capítulo 9. Dar-me carta de recomendação para que ele pudesse entrar nas sinagogas e ali prender todos aqueles que estavam aceitando Jesus como Senhor e Salvador.
Então, a carta de recomendação é um atributo que a pessoa ela recebe dos seus valores, da sua capacidade, daquilo que ela pode fazer em relação àquilo para que ela está sendo enviada. Então, Paulo está questionando, poxa, vocês querem carta de recomendação minha? Vocês querem que eu envie uma carta de recomendação para poder chegar até vocês? É o seguinte, vocês são minha carta de recomendação, escritas pelo Espírito de Deus, e sois carta de Cristo, lida por todos os homens. Ou seja, nós somos a carta de Cristo nessa terra para poder falar deste amor, falar dessa grandeza, falar da salvação salvífica de Cristo na cruz do Calvário. Então, quando uma pessoa é transformada pelo poder de Deus, ela não se torna mais uma pessoa, mas ela se torna uma ministra, uma embaixadora de uma aliança maior e mais poderosa, que é aquela que salva, que é a que transforma a pessoa. Então, por isso, irmãos, o propósito desta mensagem é: todos nós fomos chamados para evangelizar. Todos nós vamos sair daqui hoje para evangelizar. Você não precisa fazer parte de um grupo selecto para poder falar, não, eu vou evangelizar. Não, aonde você está, você tem que falar do amor de quem? De Jesus. Porque como diz a palavra do Senhor aqui, através do apóstolo Paulo, vós sois cartas lidas por todos os homens. Então, quando as pessoas olham para mim, olham para você, o que ela lê? O que ela lê da sua pessoa? Será que ela lê Cristo ou ela lê mais um crente, mais um evangélico que continua na vida errada, fazendo o que é errado e não está glorificando a Deus? Ou as pessoas estão vendo Jesus através da sua vida? Porque, como diz o ditado, que as atitudes valem mais do que o quê? Do que as palavras. Porque o costume hoje, as pessoas falam, olha, eu sou crente, sou evangélico, sou isso, sou aquilo, só que as atitudes dela não mostram realmente aquilo que ela está falando. Então, que tipo de carta você é de Jesus, de Deus nessa terra? Porque se você é uma carta de Cristo, se você foi transformado por Jesus, então a sua vida tem que mostrar Jesus. A sua vida, Jesus, certa feita, sentou com os discípulos e disseram, olha, o que o povo diz de mim? Né? O que eles estão vendo? O que eles leem de mim? Quando eles olham para mim, olham para os feitos, o que eles leem de mim? Outros falam, uns dizem que você é o profeta, outros dizem que você é Elias, o espírito de Elias. E aí Jesus, tá bom, mas você, o que vocês veem em mim? O que vocês leem em mim? E aí Paulo fala, olha, você é o filho do Deus vivo. Pedro, obrigado. Pedro diz, você é o filho do Deus vivo. Então, quando as pessoas olham para nós, o que elas veem? O que elas veem em você? Porque andar com a Bíblia, falar da Bíblia é uma coisa, viver a Bíblia é totalmente diferente. Os irmãos estão entendendo? Viver é totalmente diferente. Eu não posso ser um papagaio que só fala. Nós temos que viver, nós temos que ser cristãos naquilo que nós proferimos. Se eu falo que eu sou cristão, eu tenho que proceder como tal. Os irmãos estão entendendo? Eu não posso dizer, eu sou um advogado e ajo como médico. Os irmãos estão entendendo? Não posso dizer, eu sou um médico e vou lá defender no tribunal. A não ser que ele tenha feito, mas enfim. Então o que as pessoas leem quando olham para vocês, quando olham para nós? O que elas leem? Vem Jesus? O que você tem exalado, aonde você tem passado? Como está aí no versículo, capítulo 2 aí mesmo, no versículo 14, do capítulo 2 aí mesmo, irmãos. Olha o que está escrito. E a graça de Deus, que sempre nos faz triunfar em Cristo e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do quê? Do seu conhecimento. Em todo lugar, não é somente aqui na igreja, vou lá na igreja, eu louvo, eu adoro, eu participo do louvor, participo de um grupo, não, é em todo lugar. Quando você está em casa, o que as pessoas veem em você, que tipo de perfume, como nós vamos ler aqui, ó, porque para Deus somos o bom perfume de Cristo, nós, nos que se salvam e nos que se perdem, ou seja, nós somos o bom perfume de Cristo. Então, quando onde nós estamos, aonde você está, primeiro, o que as pessoas leem na sua vida? O que elas enxergam? Elas enxergam Deus? Elas enxergam Jesus? Ou elas enxergam ainda uma pessoa que é apenas religiosa? É uma pessoa que se diz crente, mas a vida não glorifica o nome de Jesus. Então, que tipo de perfume nós temos exalado, por exemplo, no trabalho, em casa, na rua, entre a vizinhança?
O que eles podem ler da nossa vida? Será que aquilo que eles estão lendo querem fazê-los ir até Jesus ou querem fazê-los cada vez mais se afastar do Evangelho? E se afastando do Evangelho, se afastam automaticamente de Cristo. Por isso, esses escândalos que acontecem na igreja, ao invés de trazer as pessoas para Cristo, têm afastado cada vez mais. Porque o que as pessoas estão vendo, não estão vendo Jesus. Porque aqueles que recebem a transformação através do sangue de Jesus, de aceitar Jesus como Senhor e Salvador, se torna uma nova o quê? Criatura. E sendo uma nova criatura, guiados e gerados pelo poder de Deus, nós passamos a testificar dele, não mais de nós. Passamos a viver por ele, não mais por nós. Como diz o apóstolo Paulo, não vivo mais eu, mas o quê? Então, se Cristo vive em mim, então quem tem que ser visto? Eu ou Cristo? Cristo. E ele tem que ser visto através das minhas atitudes. É através das minhas atitudes. Como diz lá no início da igreja, em que Paulo estava numa região, onde nessa região foram reconhecidos como os primeiros cristãos, aqueles que seguiam a Cristo. Não foi por causa que eles saíram divulgando, olha, nós somos a partir de agora cristãos. Não, foi as atitudes deles que fizeram eles serem reconhecidos como discípulos de Cristo. Se as nossas atitudes não são semelhantes ao do nosso mestre, então que mestre a gente tem seguido? De que mestre a gente tem aprendido? Será que é realmente de Jesus? Porque Jesus nos ensina a perdoar. Jesus nos ensina a amar não somente aquele que nos ama, mas também amar a quem, irmãos? Os nossos inimigos. A orar por quem nos persegue. E no mundo que nós vivemos hoje, a gente vê totalmente o contrário. A perdoar, a falar a verdade, a pagar com o bem aquele que nos faz o mal. Então, eu tenho que refletir se realmente sou um discípulo de Cristo para que as pessoas possam ver em mim Jesus. E eu não estou falando que para a pessoa ver Deus em mim eu preciso ter prosperidade. Quem disse isso? Quem criou essa métrica? Jesus é visto em minha vida quando nós deixamos de viver para nós mesmos e passamos a viver para Ele. Porque quantas pessoas adquirem a riqueza e são ignorantes? São hipócritas, são orgulhosos, tratam mal aos próximos, tratam mal ao próximo. Riqueza não é sinônimo de que a pessoa ela tem Deus. Também a pobreza. Mas o que nos mostra, nos assemelha que somos realmente a imagem de Cristo, a carta dele, é quando nós seguimos os seus passos. Todos aqui passam perrengue no trabalho, não passa? Mas e aí, como é que você lidar com essa situação? Você lidar como um cristão ou como um religioso? Os irmãos estão entendendo? É dessa maneira que a gente tem que pensar, porque na reação que você toma, a pessoa vê quem você é. Na reação que você toma diante de uma circunstância, a pessoa vê quem realmente você é. Os irmãos já parou para pensar? Porque aqui está todo mundo quietinho, está todo mundo aqui olhando, todo mundo fala, pô, o pastor Alberto é super calmo, manso. Mas quem está realmente comigo sabe se eu sou manso ou não. Eu sou calmo, irmão. É difícil me tirar do sério. É difícil, tem uns que conseguem. Mas assim, no dia a dia, sabe? Na hora das circunstâncias, como é que a gente se lidar com a circunstância? Como é que a gente lidar quando o patrão, ele promove outro e você sabe que você merecia a promoção? Como você lidar com isso? Como você lidar com a família quando você dá amor e não recebe amor? Como você lidar com isso? Como você lidar quando você se doa, mas você não recebe de volta? Como você lidar com isso? É aí que a gente tem que olhar para Jesus, porque ele se doou para mim, para você, e recebeu em troca o quê? Ingratidão. E ele nos chama a ser igual a ele. Não esperar que os outros venham fazer o bem, mas antes eu faço o bem. Antes eu faço o bem às pessoas que me fazem mal, para que elas vejam o amor de Deus através da minha vida. Porque como diz a palavra do Senhor, Jesus, ele foi morto antes da fundação do quê? Do mundo. Nós o amamos porque ele o quê? Ele não esperou você demonstrar amor, ele te amou primeiro, ele me amou primeiro. Para que eu pudesse aprender com esse amor e exercer da mesma maneira para com o meu próximo.
Deus amou o mundo de tal maneira que ele pegou o filho dele, fez padecer e depois colocou na cruz. Numa extrema exposição de vergonha, porque morte de cruz era extremamente vergonhoso. E ele não só foi crucificado, como também apanhou, foi chicoteado, foi espancado, foi humilhado em via pública, ao qual aqueles dois ladrões não passaram. Mas ele passou por amor a mim e a você. Ele estava com uma cruz que não era dele, a cruz era de Barrabás. A cruz não foi feita para ele, foi feita para Barrabás. Barrabás já tinha sido julgado, a morte dele já estava marcada. E ele tomou uma cruz que não era dele, era maior do que ele. Mas ele suportou, ele carregou por amor a mim e a você. E o sacrifício que ele fez não foi para que nós sejamos as mesmas pessoas, mas para que nós sejamos pessoas diferentes. Que nós demonstremos amor para com todas as pessoas, não só para aqueles que nos perseguem, mas por aqueles que também nos ofendem, não somente com aqueles que nos amam, mas também com aqueles que nos ofendem. Por isso, a carta que Jesus, que Deus ele escreve em nós, não é igual a que o mundo tem escrito na sua vida. O mundo talvez escreveu em você dor, amargura, tristeza, sofrimento. Essa é a carta do mundo na sua vida. Mas a carta de Deus é a alegria do Espírito Santo, de você saber que Jesus te tirou das trevas e o transportou para o seu reino de amor, para o seu reino de luz, e está dando a cada um de nós o direito à salvação, à vida eterna. E isso não é escrito, irmãos, com caneta, com pedra. É Deus escrevendo na sua vida. Ele quer escrever a história de Jesus através da sua vida. A história de Jesus. E quando a sua história ela é mudada, quando o seu coração é transformado, então a imagem de Cristo passa a ser refletida através da sua vida, na vida de outras pessoas. Os irmãos querem ver algo poderoso? Abra a palavra do Senhor aí. Abra a palavra do Senhor no livro de Marcos, capítulo 5. Marcos, capítulo 5. Irmãos, quando Jesus ele tocou a sua vida, quando Jesus tocou a minha vida, quando o Senhor transformou nossos corações, não somos mais as mesmas pessoas. A partir do momento que Jesus ele toca em nós, nós sentimos o amor, o desejo de falar desse Deus que muda e transforma. De falar que existe um Deus, que existe Jesus, que muda, tira toda essa angústia, que Jesus ele tira toda essa tristeza, que ele faz a gente ser uma nova criatura. Marcos capítulo 5. Por isso que o tema dessa mensagem, nós sairemos para evangelizar a partir de hoje. Porque você não precisa de uma formação acadêmica para você ser um evangelista. Você não precisa fazer um curso, tudo isso é bom, tá? Mas o start é quando Jesus ele te transforma. Se Jesus ele te tocou, se Jesus te transformou, você não pode ficar quieto. Você tem que falar desse amor para as outras pessoas. Você tem que deixar Jesus ele transparecer através de você. Olha só, Marcos capítulo 5. Marcos capítulo 5, versículo 15. O endemoniado curado, o jovem gadareno. Eu não sei se eu leio a história toda. Marcos capítulo 5. Vamos ler a história toda, depois eu vou frisar onde eu quero frisar, mas os irmãos vão entender. E chegaram ao outro lado do mar, a província dos Gadarenos. E saindo ele do barco, lhe saiu logo ao seu encontro dos sepulcros. Veja o estado desse homem, ele estava dentro do cemitério, saiu ao encontro de Jesus dos sepulcros, um homem com espírito o quê? Imundo, o qual tinha sua morada nos sepulcros, e nem ainda com cadeias o podiam alguém prender. Ele morava onde, irmãos? No cemitério. E constantemente esse homem era preso, porque era um homem violento. Então tentavam prendê-lo com cadeias, ou seja, com algemas. Mas as algemas não eram suficientemente fortes para poder segurar aquele homem que era possesso por demônios. Porque tendo sido muitas vezes preso com grilhões e cadeias, as cadeias foram por ele feitas o quê? Em pedaços.
e os grilhões em migalhas, e ninguém podia o quê? Amansar. Ninguém conseguia resolver o problema deste homem. E andava sempre de dia e de noite, chamando o quê? Clamando pelos montes e pelos sepulcros, e ferindo-se com pedras. E quando viu Jesus ao longe, correu e o quê? O adorou. E clamando com grande voz, disse: que tenho eu contigo, Jesus, filho do Deus Altíssimo? Conjuro-te por Deus, que não o quê? Me atormentes. Porque ele dizia: sai deste homem, espírito imundo. E perguntou-lhe: qual é o teu nome? E ele lhe respondeu dizendo: Legião, é o meu nome porque nós somos muitos. E rogou-lhe muito que os não enviasse para fora daquela província. E andava ali pastando no monte uma grande manada de porcos. E todos aqueles demônios lhe rogaram, dizendo: manda-nos para aqueles porcos, para que entremos neles. E Jesus lhes permitiu. E saindo aqueles espíritos imundos, entraram nos porcos, e a manada se precipitou por um despenhadeiro no mar. E eram quase 2.000, e afogaram-se no mar. E os que apacentavam os porcos fugiram, e o anunciaram na cidade e nos campos. E saíram a ver o que era aquilo que tinha acontecido. E foram ter com Jesus, e viram, e foram ter com Jesus, e viram o endemoniado, o que tivera a legião assentado, e o que, irmãos? Vestido e em perfeito juízo. E tremeram. E os que aquilo tinham visto, contaram-lhe o que acontecera ao endemoniado e acerca dos porcos. E começaram a rogar-lhes que saísse dos seus termos. E entrando ele no barco, rogava-lhe o que for endemoniado, que o deixasse o que, irmãos? Estar com ele, ou seja, deixa eu ir com o Senhor, deixa eu seguir o Senhor, deixa eu ser um discípulo teu. Jesus, porém, o que, irmãos? Não permitiu, mas disse-lhe: vai para onde? Vai para onde? Para os teus, e anuncia-lhes quão grandes coisas o Senhor te fez, e como teve misericórdia de ti. E ele foi, e começou a anunciar em Decápolis quão grandes coisas Jesus fizera, e todos o quê? Ele não só pregou na sua casa, ele pregou na cidade inteira. Aquele homem não recebeu curso, ele não ficou 3 anos com Jesus, ele viu Jesus uma única vez, ele se tornou um ministro de Cristo naquela cidade. Todos ficaram maravilhados com o antes e depois da vida dele. Com o antes e depois, o que Jesus já tocou na sua vida e mudou, irmãos? O que Jesus já tocou na sua vida e mudou? Quem você era? Aquele homem era endemoniado, aquele homem estava terrivelmente possesso por demônios, andava nu, porque quando voltar ele estava o quê? Vestido. Então, porque ele andava nu, andava atormentando a cidade. Jesus foi até ele. Jesus saiu da onde ele estava, atravessou o mar da Galileia. Os seus discípulos estavam enfrentando uma grande tempestade, mas havia naquela província um homem que Jesus ia colocar como seu discípulo naquela cidade. E Jesus chega a esse gadareno, o liberta, o transforma. E ele fala: olha, eu sou muito grato pelo que o Senhor fez na minha vida. Deixa eu ser um seguidor teu, um discípulo teu. Jesus falou: não, volta para tua casa. Eu fui expulso, mas você não. Você pertence aqui, você fica para testemunhar de mim. Você fica aqui para falar de mim, para falar das maravilhas e da grandeza de Deus nessa cidade. Você fica. E a palavra do Senhor diz que ele foi e ele não ficou calado, porque as pessoas conheciam aquele homem. As pessoas sabiam quem ele era. E todos ficaram maravilhados pelo poder de Deus na vida dele, da transformação que ele teve. Irmãos, às vezes a gente fica esperando algo extraordinário para poder falar do amor de Jesus. O que Jesus já fez na sua vida, irmãos, já é o suficiente para você falar do amor dele. O que Jesus já fez no seu coração, já fez na sua vida. Mas pastor, poxa, eu nunca usei droga. Pastor, poxa, eu nunca passei por um sofrimento tão grande, então não tenho o que falar. Tem sim, você está no caminho da vida. Você não está mais direcionado ao caminho da morte. Jesus ele já transformou o seu coração. Não precisa você ter provado das coisas piores dessa vida para poder falar: não, o amor de Deus mora em mim porque eu era assim. Não, Jesus já transformou você de alguma maneira.
E você sabe a obra que Deus já fez na sua vida, agora fale dessa obra. Por mais que não seja algo tão extraordinário como foi a da vida deste homem, como é de um ex-traficante, como é de uma ex-prostituta, mas talvez você era uma pessoa triste. E Deus colocou alegria no seu coração. Fale dessa alegria. Não fique esperando uma transformação, uma miraculosa para poder falar do amor de Deus. Se você tem certeza da salvação, já é um grande milagre. Já é um grande milagre para você falar do amor de Deus. O problema é que a gente quer ver Deus. Eu quero ver Deus me dar um palácio para poder falar que Ele realmente existe, para falar do amor dele. Nossa, eu quero ver Deus me curar para poder falar do amor dele. Poxa, fala que Deus, Ele está te dando força na hora da dor. Fala do amor de Deus, o que Ele já tem feito na sua vida. Aquele homem, ele recebeu apenas o livramento. Ele foi livre dos demônios e aquilo foi suficiente para ele querer seguir Jesus. Aquela cidade falou, olha, pelo amor de Deus, pega os seus discípulos e sai da nossa cidade porque você deu um grande prejuízo para nós. Não queremos você aqui. Tudo bem, você libertou esse cara aí, mas olha o prejuízo que você deu. Olha o prejuízo. E aí aquele rapaz falou, poxa, ele não vai ficar aqui mais tempo, eu vou querer ir com ele então. Não, eu quero ir com o senhor, deixa eu ir com o senhor. Ele falou, não, olha, vai para a tua casa, vai para os teus e fala das grandes maravilhas que o Senhor fez na tua vida e da misericórdia que Ele teve para com você. E a palavra do Senhor diz que Ele desceu pregando as maravilhas de Deus. Irmãos, quantos livramentos o Senhor já te deu? Quantas bênçãos o Senhor já te deu e você não fala disso para ninguém? Talvez você já teve a oportunidade de falar de Jesus para alguém, mas se calou. Já se calou, ficou com vergonha. Paulo disse, eu não me envergonho do Evangelho de Cristo, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Se você é um discípulo, você tem que falar dessa maravilha, irmãos. Não podemos ficar calados. Nós somos cartas, somos embaixadores de uma nova aliança, de uma maior e melhor aliança. Aonde você está, como diz aqui a palavra, voltemos lá em 2 Coríntios. No capítulo 2, no versículo 14, aí na parte C, bem no finalzinho, e por meio de nós manifesta em todo lugar a fragrância do seu conhecimento. Ou seja, em todo lugar nós temos que falar de quem, irmãos? De Jesus. Nós temos que testemunhar, nós temos que ser o bom perfume. As pessoas ao olhar para mim, ao olhar para você, quem que elas estão vendo? Porque também não é só falar, esse homem não iria falar, mas as pessoas sabiam que ele era. Era um homem que morava nos sepulcros, aonde habitavam os mortos. Jesus foi lá no sepulcro e tirou ele para a vida. Era um homem que andava nu e ele passou a andar vestido. Eu não sei qual que é a sua história, irmãos, mas eu sei que Jesus já operou um grande milagre na sua vida, o suficiente para você falar do amor dele. O suficiente para você falar do amor dele. O problema é que nós criamos parâmetros. Não, o parâmetro de hoje, para as pessoas falar que Deus glorifica, que nós podemos engrandecer a Deus, que nós podemos glorificar a Deus, o parâmetro que criaram é a prosperidade. Não, se eu for próspero, se eu for grande, então eu posso glorificar a Deus. Quem disse isso? A palavra do Senhor não mostra isso, irmãos. Se você teve uma cura, é um grande testemunho para você contar para alguém que estava doente, para alguém que quer conhecer o amor de Deus, que espera um milagre. Se você teve um livramento de morte, é um testemunho para alguém. Se você andava triste, era depressivo, era uma pessoa que sempre pensava em suicídio, Deus tirou tudo isso de você e colocou vida, desejo de viver, é um testemunho. Conte, fale de Jesus, fale do amor de Deus. Não espere acontecer algo estrondoso para poder você começar a falar. Só de você ter recebido o Evangelho e ter aceito, e o seu nome está no livro da vida, já é um grande milagre. Já é um grande milagre. Suficiente para você falar do amor de Deus. Porque se você tem certeza que o seu nome está no livro da vida, eu tenho certeza que o seu coração exulta de alegria. Porque você sabe que em breve nós estaremos juntos nas moradas celestiais. É um grande milagre, é o maior milagre que nós podemos ter.
É ter o nosso nome escrito o quê? No livro da vida. Não fique esperando com que algo tremendo aconteça para você chegar e começar a contar. Já conte o que Jesus já vem fazendo. O que Jesus já vem fazendo na sua vida já é o suficiente para você abrir a sua boca e ir lá e falar. Então fale, não fique calado. Dê testemunho de Jesus. Eu era nervoso e as pessoas hoje veem você calma, tranquila, em paz. Era uma pessoa mentirosa, uma pessoa que gostava de confusão, hoje você foge de tudo isso, é um testemunho. É só você pegar o seu antes e depois e começar a glorificar a Jesus. Não precisa você passar por um estado de depreciação, de sofrimento para depois começar a falar de Jesus. Já comece a falar agora no que Jesus já tem feito na sua vida, do que Jesus já está fazendo na sua vida. Amém, irmãos? Veja que Jesus deixou um discípulo que não ficou 3 anos com eles. E a Bíblia diz que aquele homem desceu pregando e todos ficaram maravilhados. Não recebeu curso de Jesus, não recebeu tempo de aula para poder Jesus falar, olha, vai lá, fala isso, eu sou esse. Não. Jesus falou, não, vai lá e fala o que Deus fez já é o suficiente para o nome dele ser glorificado. Não precisa você fazer parte de um grupo selecto da igreja. Eu não faço parte do grupo de evangelização, então não precisa evangelizar. Precisa sim. Se você é uma testemunha, se você aceitou Jesus, você tem que proclamar que Ele está vivo. Nós temos que proclamar, nós temos que ser testemunha em todos os lugares, porque é o que está escrito aqui. Temos que ser testemunha. Temos que testemunhar. Mas pastor, eu não tenho capacidade, eu não sei. O que a Bíblia diz aqui, irmãos? O que a Bíblia diz aqui no capítulo 3, no versículo 5? Não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de quem? De Deus. É o que eu costumo dizer para os irmãos quando eu convido para pregar. Pastor, eu não sei. Deus vai te capacitar. Deus vai te capacitar para poder levar a palavra. E Deus, Ele capacita, irmãos. Deus não chamou ninguém capacitado para os 12. Deus não chamou, tanto que a palavra de Deus diz, Deus não capacita os seus escolhidos. Deus não chama os capacitados, mas capacita os seus escolhidos. E todos aqueles que aceitam Jesus, Ele dá a condição por meio do seu Espírito de falar desse amor. Você só tem que realmente querer. Você está realmente grato? Você é grato pelo que Jesus já fez na sua vida? É realmente grato? Pensa mesmo, você é grato? Então fala. Aquele homem era tão grato que ele falou, olha, já que você não pode ficar aqui, eu quero te seguir. E Jesus falou, olha, você não pode me seguir, você tem que ficar aqui porque tem uma obra a ser feita nessa cidade. Eu queria fazer, mas eu não posso. Mas você vai ficar para fazer. E ele não ficou quieto, ele foi e começou por gratidão a falar do amor de Deus. Imagina quantos anos aquele homem viveu endemoniado. Quantos anos aquele homem passou humilhação por causa dos demônios. Quantos anos sendo preso por correntes. Alguém tentando ajudá-lo, mas sem poder. E aí vem Jesus, expulsa aquele demônio, muda a vida dele. E ele se torna um discípulo de Cristo naquela cidade, pregando as misericórdias de Deus. Jesus chama a mim, chama você, para falar deste amor e das suas misericórdias. Amém, irmãos? Por isso, quando eu falei que nós sairemos daqui para evangelizar, muitos falaram, não, pastor, eu tenho compromisso. Não, pastor, hoje não dá. Exatamente. Não estou falando para a gente sair junto, em grupo. Mas quando você tiver uma oportunidade na rua, na sua casa, fale do amor de Deus. Fale do amor de Deus no seu trabalho. Fale do amor de Deus na escola, na fila do hospital, na fila de um banco. Aonde você estiver, fale do amor de Deus. Que as pessoas possam ver através da sua vida o poder de Deus. Somos ou não somos cartas escritas que vêm de Deus, que foram escritas pelo poder de Deus. É nisso que nós devemos pensar. Esse homem era endemoniado, todos sabiam que ele era. Depois virou depois. E todos ficaram maravilhados. Irmãos, não espere com que algo tremendo aconteça para você falar, agora eu posso glorificar a Deus. Não, eu preciso ser curado para glorificar a Deus. Eu preciso ter um emprego para glorificar a Deus. Eu preciso ter isso, eu preciso ter uma família, eu preciso ter um casamento, eu preciso ter isso, ter aquilo para poder glorificar a Deus. Glorifica a Deus naquilo que Ele já fez na sua vida. Glorifica. Seja realmente agradecido pelo milagre já recebido, para que o nome do Senhor seja glorificado. Amém, irmãos? Então, que nós possamos sair daqui hoje para
testemunhar deste amor, para testemunhar, para glorificar o nome de Deus, porque Ele comissionou, não a poucos, mas a todos, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, batizando-os em meu nome, e fazendo os discípulos. Ou seja, nós temos que fazer discípulos de Cristo, nós temos que falar deste amor, da salvação que está disponível para todas as pessoas, para todos aqueles que vêm até Jesus. Então, voltando aí no texto, irmãos, não, versículo 5, do capítulo 3, 2 Coríntios, e é por Cristo que temos tal confiança em Deus, não que sejamos capazes por nós de pensar alguma coisa, como de nós mesmos, mas a nossa capacidade vem de Deus, o qual nos fez também capazes de ser ministro de um novo testamento, não da letra, mas do Espírito, porque a letra e o Espírito o quê? Então todos aqueles que vivem apenas da letra, sabe o que é viver da letra? Você conhece a letra e não pratica. Aquelas pessoas religiosas. As pessoas veem que você é crente, mas as suas atitudes não são de acordo com o que você profere ou do que elas conhecem de um crente verdadeiro. Então não vai trazer vida a lugar nenhum. Mas quando tem um crente verdadeiro, tem um cristão verdadeiro, aonde ele vai, ele leva a vida. As pessoas conseguem ver e sentir, pô, isso aqui é uma pessoa de Deus, através do caráter, do falar. Sabe aqui até do vestir? Até do vestir. Estava conversando com um colega de trabalho, que a gente às vezes para conversar um pouco da Bíblia, e ele falou, poxa, Roberto, estava no ponto de ônibus, né, e tinha um rapaz de uma igreja, eu estava normal, estava folhetando, panfletando lá, dando os folhetinhos de Jesus, aqueles folhetinhos de convite, e ele deu para todo mundo do ônibus, quando ele ia dar para mim, ele olhou para mim e falou, não, você já é do céu, e deu para outro. Aí ele falou assim, mas eu sou do céu por quê? Porque você tem a aparência de um cristão. Ele falou, realmente sou cristão. O cristão identifica outro cristão, irmãos. O cristão consegue ver na face, no semblante, nos olhos, a beleza de Cristo. Por isso que nós possamos cada vez mais buscar viver Jesus, buscar mais Jesus, para que Ele possa ser visto através de nós. E o nome dele seja glorificado. Amém? É através de tudo, irmãos. É através do falar. Tem gente que fala, poxa, eu sou cristão, mas mente, só sabe gritar, só sabe xingar, só sabe amaldiçoar. E as pessoas falam, a pessoa não é cristã, não. Entende? Ou a pessoa fala, eu sou cristã, mas no trabalho é aquela pessoa mais fofoqueira, é a pessoa que tenta puxar o tapete de todo mundo. Não é cristão dessa maneira. Em casa é uma pessoa impaciente, intolerante com todo mundo, mas com os de fora é pessoa calma, bondosa, tem que ter misericórdia. Não, irmãos. Nós temos que agir de misericórdia para com todo mundo. Jesus diz, aprendei de mim que sou o quê? Manso e humilde. E que nós temos buscado toda quinta-feira no nosso estudo bíblico é aprender tudo aquilo que Jesus ele ensinou, para podermos ser como ele foi, andar como ele andou nessa terra. Amém? Então por isso, irmãos, se você já foi tocado pelo poder de Deus, por Jesus, então eu não acredito que você consiga ficar calado, sem falar dessa mudança, dessa transformação. Fale dessa mudança, fale desse milagre, para que outras pessoas conheçam o amor e o poder de Deus. Amém, irmãos? Para que conheçam o amor e o poder de Deus. Eu já vou encerrar. Abra lá em João, capítulo 4. Os irmãos conhecem esse texto. Já vou acabar já, é um milagre hoje. Vai acabar cedo. Já vou acabar. Só vou ler aqui João, capítulo 4. João, capítulo 4, versículo 15. Só que aí eu não vou ler tudo, por conta do texto ser muito longo. Mas eu sei que os irmãos conhecem esse texto da mulher samaritana, que estava no poço de Jacó ali, e Jesus pediu um copo de água para ela, ela falou que não podia dar porque ela era samaritana, ele era judeu. João capítulo 4, versículo 15, né, fala aqui da mulher samaritana. Agora a referência que eu quero tratar com os irmãos vamos ler, irmãos, o versículo 25.
24, vamos ler o 24. Deus é espírito e importa que os que o adorem em espírito e em verdade. A mulher disse, eu sei que o Messias, que se chama o Cristo, vem. Quando ele vier, vos anunciará tudo. Jesus disse-lhe, eu sou o que te fala contigo. E nisto vieram os seus discípulos e maravilhavam-se de que estivesse falando com uma mulher. Todavia, nenhum lhe disse, que perguntas? Ou por que falas com ela? Deixou, pois, a mulher o seu cântaro e foi à cidade. E disse àqueles homens, vinde, vede um homem que me disse tudo quanto tenho feito. Porventura não é este o Cristo? Saíram, pois, da cidade e foram ter com ele. Entretanto, os seus discípulos lhe rogaram, dizendo, Rabi, come. Ele, porém, lhe disse, uma comida tenho para comer, que vós não conheceis. Então os discípulos diziam uns aos outros, trouxeste porventura alguém algo de comer? Jesus disse-lhe, a minha comida é fazer a vontade daquele que me enviou e realizar a sua obra. Não dizeis vós que ainda há 4 meses até que venha a ceifa? Eis que eu vos digo, levantai os vossos olhos e vede as terras, que já está branca para a ceifa. E o que ceifa recebe galardão, e ajunta fruto para a vida eterna, para que assim o que semeia como o que ceifa, ambos se alegrem, se regozijem. Por isso, porque nisto é verdadeiro o ditado, que um é o que semeia e outro é o que ceifa. Eu vos enviei a ceifar, onde vós não trabalhaste. Outros trabalham e vós entraste no seu trabalho. E muitos dos samaritanos, veja só, aquela mulher desceu para Samaria para falar da conversa que ela teve com Jesus, ela desceu para Samaria, porque Jesus só falou assim, olha, vai lá e chama o teu marido. Ele não mandou chamar, não é o marido não, porque não era marido dela, o quinto cara que estava com ela, não era marido dela. Falou, vai lá, chama ele lá, chama ele. E ela desceu para a cidade, e ela não foi falar com o cara, ela falou com todo mundo. Olha, tem um cara lá que falou tudo que eu faço, tudo de errado que eu fiz, ele falou lá no monte. E eu creio que ele seja o Cristo. Vamos todo mundo lá conhecer ele para a gente ter certeza. E a Bíblia diz que, aí no versículo 34? 39. E muitos dos samaritanos daquela cidade creram nele pela palavra de quem? Da mulher. Veja que em poucas conversas que ele teve com ela, aquela mulher já desceu evangelizando. Jesus só falou assim, traz um homem. Aquele homem que disse ser seu marido, traz ele. Ela trouxe quase toda a cidade. Que testificou, disse-me tudo quanto tenho feito. Indo, pois, ter com ele os samaritanos, rogaram-lhe que ficasse com ele, e ficou ali 2 dias. E muitos mais creram nele por causa da sua palavra. E aí eles diziam para a mulher, mulher, já não é pelo teu dito que nós cremos, porque nós mesmos o temos ouvido, e sabemos que este é verdadeiramente o Cristo, o Salvador do mundo. Ela desceu, falou, olha, tem um homem lá, creio que ele é o profeta, ele é o Cristo, porque ele diz tudo que eu fiz, faço, contou a minha história é macabra, ele contou assim, assim, assado, e com certeza aqueles homens sabiam que ela, aquela mulher, falou, vamos lá conferir, vamos lá ver. E quando eles receberam as palavras de Jesus, eles ficaram tão encantados, falaram, Jesus, vamos até a nossa cidade, fica conosco lá alguns dias. Jesus ficou 2 dias, e aí quando Jesus estava para sair, falou para aquela mulher, olha, não é mais pelo que você disse, porque agora nós temos ouvido diretamente dele que ele é o Cristo, que é o Salvador do mundo. Ela não ficou quieta, ela não foi lá pro cara que ela estava tendo um caso. Ela contou para todo mundo. Quando a pessoa ela tem encontro com Jesus, ela não fica calada. Ela não fica quieta, mas ela conta para todo mundo o poder de Deus. E é isso, irmãos, que eu quero trazer para vocês nessa manhã. Se Jesus tem feito uma obra na sua vida, fale dessa obra para outras pessoas. Fale do amor de Deus. Fale das mudanças, das maravilhas que o Senhor já tem feito na sua vida. Amém? Para que as pessoas possam chegar até Jesus através do seu testemunho para ouvir de Jesus as palavras de vida eterna. Amém? Por isso Jesus, ele chamou a mim, chamou a você. Amém, irmãos? Para sermos suas testemunhas. Nós somos testemunhas de Cristo. Então, cartas vivas de Cristo nessa terra, o bom perfume de Cristo nessa terra. Então, aonde você estiver, fale do amor de Deus. Você só terá um problema para não falar do amor de Deus. Só tem um problema. É se realmente você não estiver andando de acordo com o Evangelho. Porque caso contrário, você não vai se intimidar com esta palavra.
Você não vai deixar essa palavra fugir do seu coração. Só se você não estiver em conformidade com o Evangelho. Aí você vai ficar quieto no seu trabalho, você vai ficar quieto em casa, você vai ficar quieto na rua, na vizinhança. Por quê? Porque você não tem dado um bom testemunho. Mas se você tem dado um bom testemunho, tem sido fiel a Jesus, creio que você não ficará quieto para falar deste amor de Deus na sua vida, na sua casa, na sua família. E Deus há de operar grandes milagres através da sua vida, do seu testemunho, para a glória e louvor do seu santo nome. Amém? Então hoje nós vamos sair para... Ixi! Ixi! Nós vamos sair para quê, irmãos? Agora sim, fiquemos de pé em nome do Senhor Jesus.